Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas, olá, amigos do Boc News, telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, 29 de fevereiro, ano bissexto, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV a nutricionista Thaís Pomini. Thaís, muito obrigado pela sua presença, é um grande prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui trazendo mais informação sobre nutrição para todo mundo. Muito bem, vamos falar bastante sobre nutrição, sobre conceitos de testes genéticos, sobre nutrigenético. Vocês vão saber o que é, a Thaís vai explicar tudo isso. E é claro, sobre alimentação saudável, alimentação vegana, macrobiótica, enfim, temas não faltam no programa de hoje. Muito bem, eu queria só chamar agora a colega jornalista Carla Nascimento, que está lá na redação do Boc News, e de lá faz a sua saudação inicial à nossa convidada e também aos nossos amigos telespectadores e internautas. Carla, muito obrigado, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, bom dia Thaís, bom dia Chico, bom dia a todos os nossos telespectadores. Volta daqui a pouco formulando perguntas da própria redação e também trazendo as indagações dos amigos internautas e telespectadores. Mas eu queria começar essa entrevista, essa conversa, Thaís, falando exatamente sobre esse novo conceito de teste genético que você desenvolve e tal, junto aos seus pacientes, que é o chamado teste nutrigenético. Eu queria saber, e principalmente os nossos amigos, nosso público, saber o que vem a ser o teste nutrigenético, quais os benefícios, o que ele atende, para quem serve, se para todos os pacientes, enfim, você falasse a respeito desse teste, por favor. Sim, o teste nutrigenético, ele aborda como os nutrientes, ou vitaminas, minerais, exercício físico, pele, como tudo isso, inclusive sono, estresse, é metabolizado pelo seu organismo. A partir disso, a gente consegue traçar estratégias para cada vez ser mais individualizado o modo como a gente vai viver da melhor qualidade possível. Então, o teste ele pode ser feito por pessoas de qualquer idade. Inclusive, a semana passada, um senhor de 91 anos me procurou. E ainda a gente brincou, falou, nossa, imagina se soubesse disso uns 20 anos atrás. Mas assim, o nosso DNA é o mesmo, né? Desde que nascemos até quando vamos morrer. Não consigo mudar o DNA, mas a gente consegue mudar como ele se expressa. A ciência tem avançado muito em relação a isso, desde do genoma. Então, nós não conseguimos exatamente mudar o DNA, mas sim a expressão. O que isso significa? Que através de alimentos, de estilo de vida, de hábitos, de exposição ou não a determinados aditivos ou poluição, a gente consegue mudar a expressão disso. Então, eu posso, se for um gene que a gente prefere que fique quietinho, a gente consegue silenciar. Se for um gene que é melhor a gente dar uma acelerada, a gente consegue deixar ele mais ativo. E tudo isso a qualquer idade, porque né, quanto antes souber, melhor. O teste ele é feito de uma maneira muito simples. Como é feito? Coleta de saliva. Tá. Então é um swab, né, um cotonete. Passa na parte interna da bochecha. Aí coloca num potinho com uma substância, né, para ficar armazenado. Vai para o laboratório, análise e volta com o laudo. Esse laudo em mãos, eu analiso, né, junto com o paciente. E tendo essa análise, a gente dali começa a traçar os objetivos. E é muito engraçado porque quando chega o laudo, você começa a mostrar para o paciente e fala, olha, aqui acontece isso, de repente a pessoa, é isso mesmo, eu sou assim mesmo. E é interessante que tem assim, desde percepção, sabe? A sabor amargo,
ao sal. Então fala assim, percepção baixa à gordura, então você acaba ingerindo mais gordura porque demora para ser. É isso mesmo, eu como por isso, porque parece que demora. É muito engraçado. A reação, a concordância. Sim, eu falo, mas é claro que é assim. A ciência é isso. Isso. Então, por exemplo, você pode, por força, em razão do teste nutrigenético, estabelecer, no caso, por exemplo, das pessoas que precisam de uma dieta, a dieta mais adequada. Exatamente. Dentro do painel da dieta, nós temos a absorção de carboidratos, proteínas, gorduras, incluindo ômegas, gorduras saturadas, insaturadas, se é interessante ter ou não carboidrato no período noturno. Tem pessoas que têm uma variante genética que não tem essa absorção tão eficiente para a noite, então a gente concentra mais ao longo do dia, né, os carboidratos, que é arroz, pão, macarrão, massa, enfim. E aí, com todas essas informações, eu consigo montar. Se eu sei que sua dieta vai ter mais gordura, menos gordura, sim, mais carboidrato, menos carboidrato, mais proteína. Tem pessoas que têm uma variante que conseguem ter uma metabolização melhor de proteína. Proteína é o macronutriente mais sacietógeno que nós temos. Então, se é um caso de emagrecimento, é interessante que essa proteína seja mais aumentada em relação, sim, aos outros nutrientes. Porque se diz que carne, por exemplo, não se deve comer à noite, porque é difícil a digestão e tal. Já a massa, a digestão é melhor, não sei se eu estou dizendo alguma bobagem, mas de qualquer maneira há esse conceito, não? Conceitos populares, digamos assim. Tem muita informação, né? E não é para todo mundo. Por exemplo, tem pessoas que têm uma digestão mais dificultada para carne vermelha. Sim. Mas é individual, não é uma verdade geral, absoluta. Né? Esse tipo de pessoa a gente vai trabalhar com outro tipo de proteína. Sim. Certo? Em relação aos carboidratos, a massa no período noturno, a massa... Eu digo, por exemplo, pizza, que é uma coisa usual no brasileiro, então, todo mundo come pizza, coloca uma pizza inteira... Mas pensa numa pizza, não é um carboidrato. Se você comer uma pizza de queijo, ela tem mais gordura que carboidrato. A digestão da gordura é mais difícil que a do carboidrato. Então, assim, é todo um quebra-cabeça que a gente vai montando. Eu falo, ainda bem, senão eu não teria emprego. Que legal, né? Se fosse só fazer conta de nutriente. Mas o importante assim, conhecer. Então, tem pessoas... Termina também, doutora, a questão, por exemplo, da atividade física? Sim. O teste mostra isso? Mostra. Tem um painel de atividade física. Então, tem... Se a disposição para atividade física é aumentada ou é diminuída... Sim. Ou é normal, inclusive eu falo para o paciente, sua disposição é normal ou aumentada, então a preguiça não é genética. Preguiça. Preguiça é comportamental. Tem mais habilidade para exercício de resistência ou exercício aeróbico, sim, porque dependendo da fibra muscular, tem uma resposta maior à perda de gordura com o exercício físico, o balanço de gasto energético se é regulado. Tem uma infinidade de... Isso tudo, só queria colocar isso para depois passar para a Carla. Independe da idade? Independe da idade. Você citou agora o exemplo de uma pessoa de 91 anos e tal. E também já fiz em crianças. Sim. Então o ideal é que assim, quanto antes, melhor, porque você consegue inserir essa criança ou essa pessoa dentro do ambiente que seja melhor para ele, que seja mais adequado. Então, Thaís, dá para dizer que uma pessoa que faça o teste nutrigenético e siga as recomendações apontadas pelo laudo será uma pessoa saudável? Sim. Dá para segurar isso? Dá. Muito bem, olha só que interessante. Porque você vai ter ali exatamente os cuidados que você precisa ter. Sim. Claro que você precisa seguir a estratégia da nutrição. A preguiça, deixa a preguiça de lado. Não adianta falar, eu já sei o que eu tenho guardar na gaveta. Não adianta, é verdade. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que cumprir, tá certo. Carla, gostaria de ouvi-lo, Carla, por favor. Doutora, quando as crianças elas vão fazer esse tipo de teste, é mais fácil eles fazerem esse tratamento, essas mudanças, inserirem as atividades físicas do que os adultos, ou cria uma certa resistência? Repita, por favor, porque nós não conseguimos ouvir aí o áudio, por favor. Repete um pouco. Repete. Pois não.
quando as crianças elas vão fazer esse teste, elas se submetem a esse tipo de tratamento que os pais levam, né? É mais fácil deles terem uma adesão, conseguir colocar atividade física, já fazer esse tratamento genético, enfim, é melhor no início, quando é criança que já vê que observa que já está com um excesso de peso, alguma coisa assim, ou até mesmo que é mais magro, é mais fácil do que depois, quando é adulto? Deu para entender, Thaís? Deu. É o seguinte, quando é uma criança que vem procurar, normalmente, claro que é a mãe, mas normalmente essa mãe, ela já tá focada em cuidar da alimentação da família toda. É muito difícil você fazer o trabalho com uma criança se você não tem o apoio da casa inteira, né? Imagina. Então, assim, quando vem criança, o trabalho feito é a família. É que a criança vai, né, no pacote. Mas a gente faz o trabalho para a família. Então, assim, tem inclusive, até eu vou fazer amanhã aqui em Santos, uma espécie de tratamento que eu vou na casa do paciente. Então, assim, ele faz o tratamento comigo em consultório, fez o teste genético, eu já sei todas as características dele, a gente tá tratando isso, mas ele quer que a casa dele esteja também em sintonia, porque tem filhos pequenos e tudo mais. Então, amanhã, como exemplo, eu vou lá, eu converso, inclusive, com quem é responsável pela comida dessa casa, e não só sobre a comida, mas sobre como é o melhor armazenamento, o melhor modo de preparo, né? E como você está no ambiente da pessoa, principalmente para criança, isso funciona muito bem. Às vezes no consultório ela se sente, né, mais amedrontada. É verdade. Então, como está no ambiente dela, fica uma coisa mais leve. Aí você fala, vem aqui, ajuda. Mas, fazer alguma coisa, e assim, participar. E o que é importantíssimo, exemplo. O exemplo. Então, eu falo muito isso. Eu falo, gente, eu não atendo a criança sozinha. Assim, se os pais não estiverem no processo. É verdade. Como é que eu vou... Um pai que vai jantar uma pizza e eu vou falar pra criança que ela tem que comer arroz, feijão, carninha e saladinha? É difícil. Aliás, me parece que esse é um aspecto, viu, Thaís, que eu acho que é muito sério no Brasil, sobretudo. No mundo inteiro, mas também no Brasil, que é a questão do apelo consumista que a gente observa na propaganda, na televisão, em todo lugar, no sentido da ingestão de muitos doces, chocolate, refrigerante e vai por aí. Diante desse apelo, quer dizer, a criança evidentemente se sensibiliza com esse tipo, é o bonequinho do sanduíche e tal, é o palhacinho do refrigerante Y e vai por aí. De que maneira lidar com isso? Me parece que é uma questão de política pública. Quer dizer, porque muitas vezes o pai e a mãe não conseguem controlar, porque pode controlar em casa, mas chega na escola, o coleguinha está tomando lá o refrigerante, ou seja lá o que for, o salgadinho. Como lidar com isso, Thaís? É muito interessante essa sua pergunta, porque essa semana tem uma dupla de mulheres que elas têm obesidade. Obesidade é uma doença, sim, certo? E elas estão nas redes sociais propagando que tá tudo bem elas terem obesidade, e elas aparecem em vídeos comendo grandes quantidades de comidas que nós sabemos não serem saudáveis. Isso tem uma repercussão muito grande, exatamente, não só com crianças, mas com pessoas que não têm acesso a uma informação de qualidade. Então, essa semana mesmo, em relação a isso, nós tivemos um movimento de profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, né, que é onde eu mais tenho acesso, para conseguir levar uma conscientização de que obesidade é doença, de que você respeitar a pessoa obesa é diferente de você incentivar uma doença, e levar a informação de que a vida saudável não é restrita. Não é porque você vai ter uma alimentação saudável que você não vai sair com o amiguinho, no caso, né, dos mais novos, ou que não vai ali tomar um gin. Não é.
Mas o que você tem que fazer a maioria das vezes é regra. Você vai ter exceções, mas você não vai viver de exceções. Porque a gente está cuidando da sua saúde, não está cuidando só da sua estética, né? Então, isso até me pegou muito essa semana, assim, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho pacientes com obesidade, eu vejo a dificuldade que é. E, inclusive, eu estou estou conseguindo juntar esses profissionais da saúde para que a gente tenha um grupo forte e não só perto de mim, mas que a gente consiga levar essas informações para outros lugares. Eu faço parte de 2 projetos sociais, um relacionado a gestantes em situação de vulnerabilidade, o outro com crianças em creche numa comunidade. É nítido que as pessoas não fazem, essas pessoas sem informação não fazem errado ou não fazem deixam de fazer o que deveria fazer, que é o certo, porque querem. É por falta de informação. Dentro da comunidade, eu tinha uma criança de 3 meses que ele tinha intolerância à lactose. Então, assim, ele tinha diarreia com sangue, toda vez ele vomitava. Quando eu chamei os pais, eles falavam, imagina, isso não é nada, sabe por quê, doutora? Porque ele vomita e fica bem. Você acha que é de propósito? Não. É ignorância no sentido da palavra, desconhecimento. E a partir do momento que vocês detectaram a intolerância à lactose, a criança ficou ótima. Claro. Entende? Então, o que acontece? No meu mundo perfeito, eu olho isso e falo, tudo bem, a pessoa que vem até o meu consultório, que tem condição, ou no consultório de qualquer nutricionista, tem esse acesso. Claro. Mas e quem não tem? Na comunidade, não. E a rede social? Quem é a maioria na rede social? As pessoas, muitas vezes, a rede social aceita tudo. Aceita tudo. E a pessoa que vê, nem sempre tem. Então, assim, se tudo permitir, esperamos que a longo prazo, mas que a gente consiga mudar essa situação. Se eu conseguir, daqui, mostrar para uma nutricionista, sei lá do Maranhão, olha, a gente consegue fazer um trabalho conscientizando, claro que a gente não consegue individual, mas, por exemplo, eu junto lá na comunidade, eu tenho 1000 crianças, então eu tenho 1000 mães, 1000 não, né, porque tem mais filhos, mas assim, a gente tem uma média de 600, eu tenho 200 colaboradoras, funcionárias. Olha quanta gente eu consigo atingir quando eu junto todo mundo para falar. Claro. E é uma questão, você tocou num ponto muito importante com esse exemplo da criança intolerante à lactose, porque esse tipo de problema exige, evidentemente, uma dieta adequada. Só que a alimentação, nesse nível, ela tem um custo muito maior do que a alimentação normal. E muitas vezes, na comunidade, entre pessoas mais pobres, mais vulneráveis, essa é uma dificuldade adicional. Então, também é por isso que eu insisto na necessidade de uma política pública, de Estado, com relação a essa questão. Porque a obesidade, por outro lado, também há aquele aspecto da chamada gordofobia hoje, né? Porque não pode, que é politicamente incorreto, né? Tudo bem, é um direito da pessoa, mas, como a senhora disse, é uma questão de saúde. Isso tem que ser levado devidamente em consideração. Hoje, as pessoas costumam chamar de romantização da obesidade. Eu nem gosto disso, mas assim, o fato de você estar obeso não quer dizer que você vai ser desrespeitado. Claro. Não quer dizer que, né? Tem a Jojo Todinho. Sim. Foi o maior exemplo. Ela passou a vida inteira obesa. E agora ela resolveu cuidar da saúde. Ela é uma moça super nova, ela acho que não tem 30 anos. Então, estão massacrando ela, dizendo, mas você sempre pregou que você era feliz com o seu corpo. Ela falou, gente, eu sou feliz no corpo que eu tiver, seja ele gordo, seja ele magro, desde que tenha saúde. Precisa de saúde. A questão é sempre de saúde, tanto que a obesidade tem CID, é doença. E a própria cirurgia bariátrica está aí, né? Nem sempre ela pode dar resultado, mas a senhora, por exemplo, lida com pacientes que recém-operados? A bariátrica, ela é indicada pelo médico a partir do momento que as comorbidades da obesidade são maiores do que o risco da cirurgia.
Então, assim, a cirurgia, ela não é uma cirurgia simples, né? Principalmente o pós. Então, a pessoa tem que suplementar as vitaminas e minerais para sempre, porque você perde a absorção intestinal. O trabalho logo depois, não pode comer, tem que ir aumentando a quantidade de líquido, até chegar na consistência pastosa, enfim. Então, também não é uma coisa simples. Se você puder, claro, se puder, fazer esse emagrecimento de uma forma, pode usar medicação se for indicado, que não chegue a ser uma cirurgia, você vai ter uma qualidade de vida a longo prazo muito melhor do que um bariátrico. Sim. E também ser bariátrico não é sinal de que nunca mais vai ter o aumento do peso. Eu tenho pacientes que eles são obesos e bariátricos. Fizeram a cirurgia e voltou. E voltou. Porque se você não muda comportamento, volta. É como agora a moda da canetinha para emagrecer. Não precisa de receita. Que moda é essa? O Ozempic. Não conhece? Não conheço. É um medicamento. Muitos dos nossos amigos internautas também não conhecem. Por favor, explica. É um medicamento que a função principal é para diabetes. Porém, começou como um dos colaterais dele é que realmente ele gera perda de peso e hoje ele já é comprovado, autorizado para usar com relação ao tratamento da obesidade. Só que da obesidade, não da pessoa que quer perder alguns quilinhos para ir para a praia bonita. Só que não precisa de receita para comprar. Então, muitas pessoas estão usando. Chama-se canetinha? Não, não, a gente fala canetinha porque não sei se eu posso falar a marca, né? Enfim. Não pode falar. E aí, e as pessoas usam. Só que a medicação funciona. Claro que funciona, ela é feita para isso. Mas uma hora você vai parar. E o que vai acontecer? As pessoas estão reganhando peso. Aí qual é o comentário? Ah, não funciona. Funciona. Quanto você tomou, não funcionou? Funcionou, então funciona. Só que se no meio do caminho você não fizer um tratamento para reeducação, para comportamento, para mudar hábito alimentar, você vai parar com a medicação e vai reganhar. Porque se você estava aqui numa dieta à base de bacon e batata frita, você emagreceu. Você foi emagrecido. Você não fez trabalho. Sim. A bariátrica é a mesma coisa. É preciso que a pessoa queira, né, que faça isso, enfrente isso. É como mais ou menos largar de fumar. Quer dizer, pode tomar um monte de remédio, depois volta a fumar. Tem que ter força de vontade, sobretudo. Disciplina e força de vontade são fundamentais para a gente superar qualquer dificuldade. Thaís, eu vou pedir a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com a
mais de 700 programas no ar, o Jornal em Foque completa 3 anos, trazendo entrevistas, debates e muito conteúdo. Ao longo desse período, centenas de entrevistados mostraram seus pontos de vista e tiraram dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Sempre de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Bloco News. E reprise a partir das 3 da tarde na TV com Santos. Jornal em Foque. 3 anos de credibilidade e pluralidade de opiniões. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Bloco News. Acompanhe nossas notícias pelo site blocnews.com ou pela TV no youtube.com/blocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Bloco News, além do rádio, onde você pode acessar pelo site blocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Bloco News pelo Google Play Store. Bloco News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Uma coisa que... Podemos? Estamos de volta, né, meu caro Felipe? Com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de fevereiro. E hoje recebendo com muito prazer a nutricionista Thaís Pomini. E nós temos muitos temas para falar, muitas dúvidas dos amigos internautas, dos amigos telespectadores, e que a Thaís vai responder e vai esclarecer daqui a pouquinho, Thaís. Mas antes, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, meu caro Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá amiga, olá amigo, calor e calor continua predominando em todo o estado de São Paulo. Chuvas e trovoadas, tempestades isoladas durante a tarde vão ganhar corpo. Já estão sobre o Paraná acontecendo há muito tempo e vamos aí pelo litoral paulista ter o avanço dessas instabilidades no decorrer do dia. Podem atingir também a capital, como ontem à tarde atingiram e com forte intensidade, também outras regiões da faixa leste. O interior continua com chuvas a qualquer momento. Tem períodos de sol, tem períodos de nuvens escuras e tempestades. Quando acontecem, vem ventos fortes, vendavais. São rápidos, mas causam problemas, infelizmente. Temperaturas elevadas, 32 graus no litoral, na capital também, no interior do estado de 34 a 36 graus. Muito calor pela frente, vamos tomar cuidado também e hidratar. Temperaturas elevadas também nos próximos dias e pode mudar o tempo no fim de semana, no sábado. Um abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões. Eu queria chamar agora a colega jornalista Carla Nascimento. Carla, que tem certamente mais perguntas aqui para a nossa convidada, a nutricionista Thaís Pomini. Carla, por favor. E quem acaba não fazendo esses exames, né, quer fazer um paralelo em casa, eu sei que a canetinha também está bem alta, eu gostaria que a doutora explicasse quais os alimentos que podem reduzir o açúcar, dar aquela enxugada no final de semana, né, para poder ter uma vida mais regradinha. E também gostaria de entender um pouco melhor por que se essa caneta ela é liberada, né, que é
tem um nome, né? Não sei nem se pode falar. Se ela é liberada para fazer exame para diminuir a glicose, a glicemia, né? Por que não tem uma vigilância? Porque tem um pessoal que passa mal, inclusive, com ela. Tem relatos de gente que usou, dá uma baixa de glicose, desmaia, tem enjoo, não consegue comer. Não tem como proibir, tem só como receita. Deu para entender. Primeiro ela quer uma fórmula mágica para secar no fim de semana. Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Então, assim, ó, o que faz a gente ter o corpinho pro final de semana? O que você começou a longo prazo. Eu falo isso, você quer pôr biquíni no verão? Você vai começar o seu corpo em julho. Você não vai começar seu corpo em outubro. Né? Então, assim, é muito rápido. Começa assim, no verão para o outro. Dependendo da disposição da pessoa, é bem isso. Mas, assim, dá pra fazer, mas vai ser duradouro? Não, vai fazer ali, pontual, né? É igual a pessoa que fala assim, eu tenho que caber no vestido pra esta festa. Tudo bem, a gente faz pra essa festa. E depois? Então, assim, mas de uma forma geral, né, dos alimentos. Sempre investir muito nos vegetais. E aquela coisa de vegetal, o prato colorido, sim, é uma verdade. Funciona. Cada cor vai ter um tipo de nutriente em maior quantidade. Então a gente precisa de todos. Sim, claro. Então, se for quanto mais colorido, mais nutrientes variados também a gente consegue ingerir. E é uma forma de atrair as crianças também. Tem uma imagem muito interessante, olha lá, o colorido. Que bonito, é atraente, né? Exatamente. Em relação aos carboidratos, dê preferência sempre para os integrais, porque eles têm fibras. Massa integral, portanto. Arroz integral, pão integral, sempre é mais interessante. Não é proibido o restante, mas sempre que possível dá prioridade. Modo de preparo, interessantíssimo que não sejam feitas frituras. Então, modo de preparo grelhado. Eu brinco muito que também não adianta usar um rio de azeite, tem que usar um fio de azeite. Um fio de azeite. O azeite é uma gordura boa, insaturada? Sim, mas é uma gordura. Tem caloria. Então, a gente tem que saber usar. Que mais? Os doces, né? Que acho que é o ponto fraco da maioria. Doce é proibido? Não é. Mas doce é uma exceção. Não só pelo doce, mas pelo hábito. Eu falo para os meus pacientes que eu não quero só que ele saia dali com uma dieta contada, em termos numéricos, mas eu quero que ele saia dali com hábitos consolidados. Se eu falar para o meu paciente, olha, eu vou fazer um cálculo aqui para você ter doce todo dia. Ele vai comer porque está calculado. Ele não vai comer porque aquilo é um hábito, ele vai deixar de comer porque é um hábito. E eu quero que ele tenha um hábito. Não. E seja criterioso. Eu vou comer um doce que eu gosto. E não eu vou parar no Farol e comprar um soufflé porque o cara tá vendendo e tá calculado no meu plano alimentar. Que é o que acontece. É verdade. Realmente é aquela coisa do docinho. Eu vou comer um docinho só, né? Então... pode comer um docinho, mas assim, você tem uma finalidade aquilo? Você realmente quer aquilo? Ou você só tá comendo sem pensar, sem racionalizar? E em relação à caneta, por que ela é liberada? A Anvisa liberou e ela é um medicamento para diabetes. Então, assim como a gente compra metformina, não é necessário receita. E mais uma vez, não é um medicamento ruim. É um medicamento ótimo. É um medicamento para diabetes. Mas é um medicamento para emagrecer, né? Não, ele pode ser usado para obesidade desde que ele tenha indicação médica claro. E acompanhamento. Claro, senão não adianta. Não, sem dúvida, eu preciso muito cuidado, porque o que tem o modismo, né, Thaís? De repente, você liga a televisão, tá lá, ligue 0800, não sei o que, a pílula que faz, que acontece, que rejuvenesce, que isso, que aquilo. E o cidadão, muitas vezes, liga e compra aquilo. Tomado pela emoção. Isso, eu não vejo nenhuma preocupação da saúde pública em relação a essas questões, esse modismo. A questão desses que vendem pela televisão, teve até, eu não vou me lembrar agora exatamente, mas teve um medicamento que quem fazia, acho que era nos Estados Unidos, quem fazia o comercial,
era um ator, ele vestido de médico. E era assim, o que foi falado era isso, assim, olha o nível de absurdo. Todo mundo sabe que ele não é médico, que ele tá recomendando e as pessoas compravam. Não pode, né? Mas por quê? Porque as pessoas tendem a procurar o que é mais fácil. Né? Então, você quer parar de comer o que você gosta, ou você quer alguma coisa que te prometa que você vai continuar comendo e ainda assim você vai ter saúde mesmo que não aconteça? É verdade. É conscientização, mais uma vez é conscientização. Você falou agora há pouco da importância do alimento integral. E eu lembro rapidamente, apenas um querido, saudoso amigo, que foi prefeito de Santos, Oswaldo Justo. Ele sofria muito de uma doença chamada poliartrite reumatoide crônica e estava numa situação muito delicada. E acabou, por recomendação de um amigo, procurando a alimentação macrobiótica, que ele nunca tinha experimentado. Quando comeu a primeira vez não gostou, que resistiu, mas depois realmente era um homem muito disciplinado e através da alimentação macrobiótica, o arroz integral especialmente, ele conseguiu se salvar. Isso associado à arte marcial que ele também desenvolvia, no karatê, enfim, ele conseguiu se salvar. Ou seja, ele tornou-se um grande adepto e filósofo da filosofia zen budista, enfim, e se salvou na alimentação macrobiótica. Esse tipo de alimentação, Thaís, macrobiótica, como alimentação vegana, entre tantas outras, funcionam, são... Na verdade, caso, enfim. O que acontece? Os alimentos, quanto mais naturais, sempre serão muito melhores para a nossa saúde. Por quê? Porque eles estarão livres de aditivos. Exposição a aditivos acabam gerando danos ao DNA, que é a conversa que nós tivemos sobre a expressão dos genes. Então, se você consegue evitar esse tipo de exposição, claro que a sua saúde vai ser melhor. Quem já tem uma doença instalada, doenças ou neurodegenerativas, autoimunes, artrites, são doenças que você precisa ter o seu corpo menos inflamado possível. Então, quanto mais natural for, melhor você consegue controlar, principalmente sintomas de dor, ter remissão da doença. É muito comum em pessoas que realmente buscam uma alimentação mais saudável, menos exposta a aditivos, com exercício físico. Claro, é importantíssimo. Inclusive, nós temos, que a gente chama de gene da obesidade, e o principal modulador desse gene, para que a gente consiga fazer ele ficar mais silenciado, claro, entre a alimentação, é a atividade física. Por quê? Porque você precisa das adaptações que a atividade física te traz e também desse aumento de gasto calórico. Nosso corpo aqui, eu sentadinha aqui, o senhor também, ele tá gastando uma quantidade de energia para se manter vivo. Funções vitais, a gente até gesticulando. Esse aumento de energia, ele só vai ter, eu, bem provavelmente, gasto mais que você. Por quê? Porque eu tenho mais massa muscular. Sim. Então, a massa muscular gasta o dobro da massa de gordura. Então, se eu faço atividade física, se eu mantenho as adaptações necessárias e se eu tenho massa muscular, o meu gasto energético sempre vai ser mais elevado do que quem não tenha. E isso também vai ajudar no combate do seu próprio corpo à inflamação. A inflamação é algo que a gente faz o tempo todo. Os produtos da nossa metabolização é inflamação, que a gente fala que são os radicais livres, estresse oxidativo. Nosso corpo tem uma capacidade antioxidante para lidar com isso. Só que se você tem uma inflamação exagerada, você deveria também ter uma capacidade antioxidante aumentada. Difícil isso acontecer se você está exposto aos aditivos, a uma alimentação ruim, a falta de exercício físico, um sono de má qualidade e estresse. É verdade. Em resumo, alimentação natural, saudável, colorida preferencialmente, muitos legumes, muitas verduras, frutas, alimentos integrais e atividade física. Esse é o segredo, não é?
É só isso. Nem que seja como eu, cuja atividade física é cuidar dos netos. Que dependendo da idade é intenso aí. Basicamente é isso, não é verdade, Thaís? Eu acho que isso resume bem a importância disso. Mas, Thaís, eu queria falar também sobre a questão da nutrição ligada ao Sistema Único de Saúde. A questão da merenda escolar, a qualidade da merenda escolar. Ou seja, que é fundamental para muitas crianças, a merenda escolar é a única refeição. Há um dado até, Thaís, que é um dado até dramático mesmo, aqui da nossa região, de que foi apurado até por um colega jornalista, Fernando de Maria, muito cioso, muito trabalhador, e ele trouxe a seguinte informação, que no município de São Vicente, que é ao lado, às segundas-feiras, o consumo de arroz e feijão nas escolas aumenta 50%. Veja, isso é um dado dramático. Dramático. Aumenta 50% às segundas-feiras. Por quê? Porque as crianças passaram o fim de semana em casa. E certamente não se alimentaram devidamente. Então, isso é um dado. Daí a importância da merenda escolar, mas é importante que ela seja de qualidade, de bom nível. Isso eu não sei quem é que controla esse tipo de coisa. Eu gostaria que você abordasse esses temas, mas no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo terceiro ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Com mais de 700 programas no ar, o Jornal em Foque completa 3 anos, trazendo entrevistas, debates e muito conteúdo. Ao longo desse período, centenas de entrevistados mostraram seus pontos de vista e tiraram dúvidas dos nossos internautas e telespectadores. Sempre de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News. E reprise a partir das 3 da tarde na TV com Santos. Jornal em Foque. 3 anos de credibilidade e pluralidade de opiniões. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com.
rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 29 de fevereiro, neste ano bissexto, e recebendo hoje com muito prazer a nutricionista Thaís Pomini. E estamos agora indo para o último bloco. Thaís, passa muito rápido. Muito. Costumo dizer que quando as pessoas, os entrevistados têm conteúdo, passa rapidíssimo. Que bom. E eu queria colocar a você, Thaís, a questão que deixei antes de chamarmos o intervalo, com relação ao atendimento do Sistema Único de Saúde na área da nutrição, né? E também a questão da merenda escolar, porque, na rede pública, porque ela é fundamental para a alimentação de nossas crianças, sobretudo naquela época. Mas aí entra a questão da qualidade da merenda. Será que nutricionistas acompanham esse processo? Nós temos, né, os programas sobre a merenda escolar em escolas públicas, mas, como tudo, né, tem as limitações, principalmente de qualidade, tendo em vista que tem que ser licitação, não pode encarecer para o Estado, e tem nutricionistas responsáveis por isso. Como a demanda é muito grande também, o acompanhamento muitas vezes acaba não sendo diário. Por exemplo, nessa creche que a gente tem lá na comunidade, ela é em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E aí o que acontece? Nós temos um repasse e tem pela parceria é obrigatório ter a nutricionista da prefeitura para supervisionar. Então ela vem algumas vezes e assim você percebe nitidamente a diferença, porque embora tenha parceria na creche, a gente também recebe muito de doação, porque é vinculada a uma instituição. E essa instituição consegue dar uma boa base, assim, exatamente. E essa semana até me chamaram lá, porque assim, a nutricionista da prefeitura, claro, acostumada com o padrão do programa público, ela pediu para as frutas serem cortadas em 4 para dividir com as crianças. Então, assim, ela está acostumada a ver esse tipo de situação nas escolas públicas. Nós, por termos o apoio da instituição, não precisamos dividir. Mas, assim, para ela era tão natural que precisasse. Então, imagina, você ter uma maçã dividida em 4 para 4 crianças. Para 4 crianças. Na verdade, é um quarto de uma maçã para cada criança. Mas o mais importante, claro que isso também é importante, para a gente conseguir reverter isso, e assim, para as próximas gerações, eu lutaria pela instituição de ensino alimentar nas escolas, educação alimentar. Seria fundamental. Seria fundamental. Sim. E que os políticos, de modo geral, atentassem para uma questão como essa, que é fundamental. Toda criança precisa comer e comer bem para se desenvolver. Então, merenda teria que ser tratada com o máximo cuidado. Se tem que gastar mais, gaste-se mais. Qual é o problema? Gasta-se tanto no Brasil de maneira inútil, né? Uma concentração de renda que é escandalosa no Brasil, uma desigualdade que é abissal no Brasil, as crianças passando necessidade nas escolas, porque tem muita merenda por aí, os prefeitos costumam se enaltecer, porque a merenda escolar, que não tem carne. Se tiver ovo, vá lá. Arroz, feijão e ovo, se tiver. Né? E uma banana, ou meia banana, ou um quarto de uma maçã. Essa é a realidade de muitas escolas, por conta de preço. Então que se gaste mais.
Qual é o problema? Será que não vale a pena investir em crianças, que as crianças possam... Não há nada mais bonito do que ver uma criança comendo e comendo bem. Não é verdade? É. Eu não consigo ver uma imagem mais linda, mais nobre do que uma criança sorrindo e comendo numa escola. E comendo bem, com frutas, com verduras, com legumes, de qualidade, sabe? Que o fornecedor da esquina faça esse fornecimento até, para ter coisas melhores. Mas, infelizmente, as coisas não acontecem assim. Exatamente. Mas até para as crianças terem essa educação nutricional para levar para casa, porque muitas vezes elas não têm nem a informação de casa. Então, se a gente conseguisse fazer um trabalho pela base, quem sabe as próximas gerações a gente conseguisse melhorar. E tem uma coisa muito interessante também da creche que nós temos, que aos finais de semana nós percebemos exatamente isso. De segunda-feira era muito maior a quantidade de comida. Então, aos finais de semana, a gente faz marmita e as mães vão buscar na porta da escola. Olha só. Na pandemia. Que atitude bonita. Então, beleza. Por isso que eu falo, já que o Estado não faz, a gente pode se organizar como sociedade. Poxa vida, se a gente consegue. Uma sugestão. Sim, e assim, não precisa fazer. Não tem condição de fazer uma coisa em grande escala. Faz uma. Que seja. Uma marmita, se você fizer entregar ali. Olha só, que ideia muito interessante, e tantas instituições nossas, aqui em Santos inclusive, nós temos grandes instituições que prestam relevantes serviços à população, serviços de beneficência, de benemerência, afinal somos a terra da caridade e da liberdade, portanto é uma ideia que está aí, olha, para os finais de semana, né, que as pessoas pudessem, essas instituições se organizassem e as crianças levassem para poder comer no final de semana. Muito bem, Thaís, eu queria chamar agora a Carla Nascimento. Carla, já estamos no último bloco do programa, eu queria passar para você que você pudesse formular perguntas para a nossa convidada, por favor. Eu tenho aqui uma pergunta, que é a questão agora do período de Páscoa, né? Como não cometer os exageros? E os intolerantes à lactose? Eles têm algo que a senhora possa recomendar, que dê para comer um chocolate fake, vamos dizer assim, e uma alimentação do câncer, né? Eu gostaria de saber se a senhora tem algum tratamento para pessoas com câncer, que tipo de alimentação essas pessoas podem ter, se esse seu tratamento também ajuda as pessoas com câncer. Ela só quer saber da comida, Carla. Como fazer na Páscoa, que estamos aí na Páscoa, vésperas da Semana Santa. Olha só, eu falei isso no Natal e serve para Páscoa. Pacientes meus, me escutem, que eu tenho certeza que eles vão concordar. Se a gente faz um trabalho consistente ao longo do ano, seu problema vai ser Natal, que é uma vez no ano, Páscoa. O que mais que nós temos? Páscoa, Natal? Que come. Acho que é basicamente... Ano Novo também, né? O Réveillon. Pois é, são 3 festas ao ano. Vai ser o problema? Não vai. Então eu falo para os meus pacientes. O carnaval é só bebida, hein? Carnaval nem passamos perto. Mas a Páscoa é isso. Se você está fazendo um trabalho ao longo do ano todo bem feito, não vai ser o ovo de Páscoa que vai ser o grande problema. Sim. Agora tem uma coisa muito interessante que a Carla falou, que é em relação à intolerância à lactose. Hoje nós temos uma diversidade de alimentos que são sem lactose. Na verdade, eles não são sem lactose. Dentro do alimento já é colocado a enzima lactase, que é a que quebra a lactose, que é exatamente o que o seu corpo não faz. Então, ou você compra o seu ovo sem lactose, ou você compra a enzima, comprada na farmácia. É um comprimidinho, você toma no momento que você vai ingerir qualquer produto que tenha leite com lactose, e não tem problema nenhum, não tem colateral, é a enzima que o seu corpo não tem, ela faz o papel. O papel dele. Então, e para a Páscoa... Para a Páscoa, pode comer. Se for meus pacientes, divirtam-se, que eu tenho certeza que tá tudo certo. Um ovinho de chocolate pode comer. Sem exagero, tudo é válido. Um ovinho de chocolate. Exato. Claro que quando você tem muitos netos ou filhos, é um ovo para cada um, é um pedaço de cada um, aí vai longe. Mas aí tem que fazer um combinado. Dá um ovo por família.
Não precisa um ovo por criança. Por pessoa. Não, imagina, eu vou dar um, a avó dá outro, o padrinho dá um padrinho. Não, gente, é muita coisa. Cada criança ganha um ovo. E o preço que tá o ovo? Não dá. Eu fiquei chocada no mercado essa semana. É verdade. Thaís, olha, você sabe que nós teríamos muito a conversar, mas eu queria colocar a você uma questão que também preocupa muito. Eu leciono há muitos anos na Faculdade de Jornalismo, e eu pergunto normalmente aos especialistas que comparecem aqui no programa a respeito do ensino superior no Brasil. Com relação à nutrição, à Faculdade de Nutrição, você diria que o ensino é adequado? Os profissionais saem bem formados? Olha só, em relação a... Eu fiz 2 faculdades, né? Eu sou advogada e depois nutricionista. Eu sinto que, não sei se eu estou errada, mas a época faz diferença. Eu me formei em Direito em 2006, quase 20 anos atrás. E eu me formei depois em nutrição 10 anos depois. Então, esses 10 anos, para mim, em relação a tudo, inclusive em relação ao ambiente escolar, eram muito diferentes. Na minha primeira graduação, nós tínhamos uma grade muito mais completa, professores muito mais preparados, alunos muito mais respeitosos e dedicados. Eu não sei também, claro que direito costuma, né, ter uma seriedade maior, mas assim, a minha faculdade de nutrição eu adorei, claro, mas assim, eu não teria feito a carreira que eu fiz só com a base da faculdade, se eu não tivesse sempre me interessado, feito por fora, ou até hoje. Cursos de especialização. Estudar mesmo por livros. Desde a minha época de faculdade, eu sempre fiz cursos além da faculdade, e ainda hoje, exatamente neste momento, eu faço 2 pós-graduações ao mesmo tempo, fora as que eu já tenho. Então, a área da saúde é uma coisa que requer atualização o tempo inteiro. Permanente, sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, a educação superior no Brasil também caiu muito. Isso é uma característica de todos os especialistas, professores, reconhecem que de fato, e apontam que o problema está na educação básica, na educação fundamental e no ensino médio. Ou seja, isso o nível caiu e, consequentemente, se reflete no ensino. Mas é assim como a alimentação. Se você não tem a base, você não consegue progredir. A educação é a mesma coisa. Você não conseguiu modular aqui na base. Exatamente. Como é que você vai chegar lá em cima? É verdade. Recentemente nós tivemos a oportunidade de ouvir o representante do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e disse com muita espanto até, uma certa perplexidade, dando conta de que num recente exame do CREMESP, 70% dos formandos não conseguiram diagnosticar um caso simples de infarto do miocárdio. Ou seja, uma pessoa chega, um paciente numa unidade de saúde com dor no braço, enjoo, se sentindo mal, o que poderia ser isso? Que indicação você daria? Analgésico, volta para casa, um mal-estar. E não era mal-estar. A pessoa teria morrido em casa. Teria morrido em casa. Então ele diz que, infelizmente, essa é a realidade do ensino. E ainda bem que, pelo menos, os cursos de Direito e Medicina têm as provas. Tem as provas. Mas, enfim, Thaís, olha, nós, como eu disse, teríamos muito a conversar, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Foi um grande prazer recebê-la aqui no Jornal em Foque e, sobretudo, agradecer os seus conhecimentos, as suas orientações e dicas para os nossos amigos internautas e telespectadores. Muito obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui, espero voltar muitas vezes. Estamos às ordens. E não só em ano bissexto. Não só em ano bissexto. Essa Thaís Pomini, nossa entrevistada de hoje, nutricionista. Agradeço muito a presença dela, a participação da Carla Nascimento e, sobretudo, a equipe técnica e também, especialmente, a você, amigo internauta, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região,
e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia